O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar muito de temas importantes no cenário político nacional, após, obviamente, a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, a respeito do futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses. Vou falar de outros temas importantes também do cenário político. O que vai acontecer aí, os próximos passos de um cientista político, doutor em ciências políticas também, professor universitário, professor do ensino médio, também, enfim, o que não faltam, o currículo do Rafael Moreira é extenso também, é claro, é sempre um prazer ter o Rafael participando conosco. Rafael, obrigado pela sua presença aí, seus esclarecimentos importantes aí. Claro. Assuntos não faltarão, hein, Rafael? Assunto nunca falta, né, Fernando? Mas nada, obrigado pelo convite mais uma vez. Fico feliz sempre de poder estar aqui e para contribuir para o debate público. Como a gente sempre diz, a conjuntura nunca é favorável, né? A gente sempre está aqui numa situação de crise democrática, sempre tem alguma coisa acontecendo na política brasileira. Mas obrigado pelo elogio também ao meu currículo. Fico feliz de poder estar aqui sempre para contribuir para o debate público para vocês. Nós que agradecemos. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, e também nas demais redes sociais, no nosso site bocnews.com. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Rafael, 2 semanas de grandes, fortes emoções. Esse é um prato cheio para quem é cientista político, né? Nesse aspecto, sim. As suas aulas certamente ganham aí. Sempre tem debate, sempre tem motivo para dialogar, sempre, assim, né? A gente fica triste sempre pela democracia brasileira em vários dos momentos que a gente testemunha no nosso país, mas ao mesmo tempo feliz que a gente sempre tem capacidade de análise e pessoas ao redor para poder contribuir para entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Bom, a respeito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que uma das principais coisas a se destacar, e talvez a primeira coisa a se destacar, é o caráter histórico desse julgamento. A gente é um país que, quando você olha com um certo distanciamento, é marcado por golpes de Estado e tentativas de golpe de Estado. Essa foi uma marca da nossa história, uma marca muito triste, inclusive, da nossa história. E a gente nunca soube enfrentar, de fato, a nossa própria história. Então, enquanto alguns países, assim que tiveram um processo de transição democrática, né, com o fim das suas ditaduras, já colocaram no banco dos réus aquelas pessoas que foram responsáveis pela sua ditadura, o Brasil sempre foi um país muito marcado por anistias, né, que sempre tentavam apagar aquilo que aconteceu na nossa história, como se isso fosse suficiente para que a gente pudesse dar um passo adiante na nossa democracia, quando a história de todos os países do mundo mostra que, na verdade, é justamente o contrário, né? Quando você não enfrenta a sua própria história, você sempre está fadado a que ela sempre siga se repetindo. E é o que tem acontecido no Brasil historicamente, e a gente espera que não aconteça mais, né? Então, esse julgamento é histórico nesse sentido, por colocar pela primeira vez no banco dos réus pessoas que foram responsáveis, claramente, por articular um golpe de Estado no nosso país, que mais uma vez colocaria fim à nossa democracia, né? Que vem aí os seus percalços já há bastante tempo. A última vez que a gente teve um golpe de Estado que teve sucesso no nosso país interrompeu a democracia por 21 anos. Então foram gerações e gerações que nunca votaram para presidente, enfim, pessoas que não podiam participar politicamente da vida do nosso país, que não podiam nem se informar sobre o que acontecia sobre o nosso país, porque havia uma ditadura instalada que se enraizava até nos órgãos de imprensa, então havia uma censura instalada que impedia que qualquer notícia negativa fosse publicada em relação ao governo. Então, acho que a primeira coisa a se destacar sobre esse julgamento é o seu caráter histórico. A gente espera que ela seja uma página marcante na nossa história para que ditaduras tal como aquela que se instalou a partir de 64 nunca mais aconteçam. Até pegando esse gancho que você está colocando, Rafael, a repercussão para o mundo, né? Que até algumas análises, tem aquele livro muito interessante, você obviamente, Porque as Democracias Morrem, um dos autores inclusive, um dos autores inclusive escreveu que o Brasil está dando um exemplo aí, porque, enfim, é um fato, existem outros autores também
que colocam, né, essa linha, porque as democracias estão morrendo no mundo. E aí você entra a questão do populismo, especialmente do crescimento da extrema-direita, extremos, esquerda e direita, mas, né, agora mais a questão da extrema. Isso está acontecendo, tivemos aí no Reino Unido manifestações nesse sentido, inclusive com aval, inclusive, né, de grandes empresários, né, do Musk, enfim, a mesma coisa na Alemanha também, enfim, essas mobilizações que estão acontecendo. Então, como é que você avalia o cenário do Brasil dentro desse contexto internacional? Como cientista político, aí, como você avalia nesse sentido? Então, Fernando, eu fiquei pensando muito sobre esse livro que você citou agora, hoje mesmo durante a manhã, depois que saiu esse outro artigo, né, de um dos autores comentando que o Brasil, de certa forma, está dando uma lição para o mundo ocidental, né? Então, primeiro, qual que é a tese central desse livro que organizou um pouco o debate que a gente já vinha acompanhando, né? Ele mostrou que, olha, as democracias no mundo ocidental hoje em dia, não apenas no mundo ocidental, mas principalmente no mundo ocidental, elas estão sendo corridas muito mais por dentro do que por fora. Então, enquanto no século passado, né, as rupturas democráticas se davam sempre por grandes golpes espetaculares, né, espetaculares entre aspas, por favor, então com militares, tanques na rua, etc, etc. As democracias nesse século têm ruído muito mais por conta da ascensão de lideranças autoritárias, antidemocráticas, que ascendem pelas vias democráticas, de qualquer espectro, que ascendem pelas vias democráticas e pouco a pouco vão fazendo com que a democracia comece a ruir de dentro para fora. Então se estabelece um controle a partir do executivo, obviamente, as pessoas são eleitas. Pouco a pouco se estabelece um controle no legislativo, esse controle pouco a pouco também passa a chegar até o poder judiciário e assim se centraliza o poder em torno de uma grande figura ou de um grupo de pessoas que levam adiante um processo ditatorial. Então, as democracias do mundo ocidental elas têm ruído mais nesse sentido. O Brasil acabou sendo um contra-exemplo disso, apesar de que no princípio do governo Bolsonaro a gente imaginava que ia ser justamente o contrário, né? A gente não conseguia vislumbrar que as instituições brasileiras, instituições democráticas, seriam fortes o suficiente para barrar esse tipo de escalada autoritária que já vinha acontecendo no Brasil muito mesmo antes do governo Bolsonaro. Enquanto que democracias tal como a norte-americana se imaginava que por terem uma tradição democrática mais longeva, poderiam barrar esse tipo de avanço autoritário, quando na prática acabou se dando justamente o contrário, né? Então eu li uma análise muito legal hoje pela manhã, não vou lembrar de quem era, desculpa, eu li um monte de coisa hoje de manhã, mas que era no seguinte sentido, assim, né? O Brasil está dando esse exemplo para o mundo, por colocar no banco dos réus pessoas que levaram adiante uma tentativa de golpe, justamente por ter passado por inúmeras e inúmeras tentativas de golpe e golpe de Estado. Enquanto os Estados Unidos não têm instituições que estivessem preparadas para isso, até por não terem tido uma memória política ligada a períodos ditatoriais, né? Então a democracia norte-americana não teve uma ditadura militar tal como a nossa. Então lá você não tem uma justiça eleitoral que coloque no banco dos réus pessoas que tivessem manipulado o sistema eleitoral norte-americano para conseguir serem eleitas. Então, talvez esse nosso, e aí é a hipótese desse autor, desse debate que eu estava acompanhando pela manhã, então, o nosso histórico de ditaduras, tentativas de golpe, etc., talvez tenha servido como aprendizado para que parte dos nossos legisladores ou integrantes do Poder Judiciário, na hora de terem que colocar no banco dos réus as pessoas, chegassem e falaram, peraí, a gente vai mudar o rumo da história brasileira a partir de agora. Essas pessoas vão começar a ser punidas por aquilo que elas levaram adiante, nessa tentativa de golpe, e a gente vai tentar barrar até iniciativas que, porventura, venham do legislativo no sentido de anistiar essas pessoas, para que isso seja uma página virada na nossa história. Então, por isso, como você disse, Fernando, o Brasil está sendo acompanhado com lupa pelo mundo inteiro, porque a gente está seguindo um rumo diferente dos Estados Unidos nesse momento, né? Então, enquanto a tentativa de golpe de 8 de janeiro lá de 2021, se eu não me engano, colocou na presidência da República Donald Trump, a nossa tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023... Que depois foram anistiados. Exato, que depois acabaram sendo todos anistiados. A nossa tentativa de golpe colocou no banco dos réus essas pessoas, né? Então, a comparação acaba sendo inevitável, até nesse sentido. E até você pegou esse gancho também interessante, Rafael, que... No caso do presidente americano Donald Trump, né, que obviamente tem características diferentes, as eleições lá são bem diferentes daqui. Uma bagunça, eu diria, inclusive. É difícil até entender. Eu diria uma bagunça. Tá, e aí, essa estratégia que, se não me engano, é no Texas, né, de você estar dividindo, e nesse livro, Porque as Democracias Morrem, é uma preocupação justamente de qualquer que fosse a coisa de você fazer divisões dentro do próprio Estado. O voto distrital? O voto distrital, nesse sentido. Isso já está acontecendo justamente para você ganhar força nesse aspecto. É claro, quando o presidente faz isso, os Estados também têm essa autonomia, mas é claro que tem todo um trâmite muito mais
complexo. Isso é uma forma também de enfraquecimento da democracia nesse sentido. É claro, a característica nos Estados Unidos é bem diferente da nossa característica, só para deixar esse ressalto. Mas isso, o livro ele já falava esse risco aí, que ele pega o início do primeiro mandato do governo Trump, né? Sim, mas concordo, Fernando, acho que essa é uma das maneiras porque cada democracia vai ter as suas próprias características nesse sentido de erodi-la a partir de dentro, né? Então, enquanto o sistema norte-americano tem o voto distrital, como você mencionou, a gente aqui no Brasil tem um sistema proporcional de lista aberta. Então, a maneira por meio da qual você vai tentar erodir esse sistema de dentro para fora vai ser diferente da estratégia eleitoral que vai ser adotada nos Estados Unidos. Esses dias mesmo, semana passada, eu estava conversando com um aluno meu que estava me perguntando como é que funciona um pouco essa eleição nos Estados Unidos e tal. Eu falei, olha, a eleição lá é uma bagunça, assim, tá, gente? É muito difícil até pra gente, que é analista, entender, porque o federalismo lá é mais forte, então os estados têm autonomia para definir a sua própria legislação eleitoral, e lá o voto funciona pelo sistema distrital, né? Então, o que é o sistema distrital? Você, pegando um exemplo, trazendo um exemplo para Santos, para tornar a coisa um pouco mais concreta, né? A nossa cidade tem 21 vereadores, então seria como se você dividisse a nossa cidade em 21 porções diferentes, 21 porções territoriais, que não necessariamente teriam a mesma área, mas necessariamente teriam a mesma quantidade de eleitores. E aí cada uma dessas regiões elegeria o seu vereador. Então você teria regiões onde há uma alta concentração populacional, tal como Boqueirão, Gonzaga, etc., que seriam distritos pequenos e distritos muito grandes, tal como, por exemplo, Alemoa, Chico de Paula, área continental, onde você tem uma dispersão maior da população sobre o mesmo território. Agora, um grande problema da democracia norte-americana, isso não vem apenas do governo Trump, isso é uma coisa histórica, é a forma como você desenha cada um desses distritos. Porque pelo fato de você não ter uma justiça eleitoral, isso fica sempre na mão dos políticos. Então, o político, na hora de definir o distrito eleitoral que, enfim, vai estar na jurisdição dele, ele vai querer tentar se beneficiar desse processo. Então, ele vai fazer, então ele vai querer fazer um distrito onde ele sabe que ele talvez tenha uma maior chance de votos. Isso chama gerrymandering. Isso aconteceu por causa de um legislador norte-americano do século XIX, se não me engano, que foi o primeiro a montar um distrito eleitoral, que a piada era que o distrito parecia uma salamandra. Então, ela tinha, tipo, uma cabeça, duas patas, duas pernas traseiras, etc. E aí ficou um distrito bizarro, assim, e ele conseguiu ser eleito por conta desse desenho que foi feito. Então, a democracia norte-americana está sempre no risco de que isso aconteça a cada eleição. E isso acontece a cada eleição. Então, a imagem que a pessoa tem no Brasil justamente é aquela de idealizar a democracia norte-americana, tal. Gente, assim, muito longe disso. Assim, a democracia norte-americana tem muito mais problemas do que a nossa, até eu diria. Se você pega a taxa de comparecimento, por exemplo, nas eleições, as eleições midterm, né, que são aquelas que acontecem justamente entre duas eleições presidenciais, às vezes você chega a ter taxa de abstenção de 60%, 70%, então quase ninguém vota, assim, né? Até porque você não vê a possibilidade de mudar um sistema político que já está tão entranhado no sentido negativo na população, né? Não surge um outro partido, é praticamente impossível surgir um outro partido que rompa com o próprio Elon Musk. Exato, assim, é praticamente impossível, né? Então você tem um debate legal na ciência política, não só norte-americana, mas brasileira, dizendo que alguns países, tal como os Estados Unidos, atravessam um processo de oligarquização ou de cartelização do seu sistema partidário. Então são poucos partidos controlando o sistema como um todo e é muito difícil você criar um que consiga romper com aquilo. Então eu sempre falo, pessoal, tomem cuidado no sentido de idealizar a democracia norte-americana, né? Lá o buraco é muito mais embaixo do que aqui, inclusive. É interessantíssima a sua análise, porque a gente se depara, obviamente, com questionamentos e comparações, muitas vezes. E são comparações que, obviamente, cada país tem suas peculiaridades, tem suas realidades. A nossa democracia, aliás, nosso país, de certa forma, é recente, né? A gente pode dizer que é recente, muito recente, se a gente for pensar que até a década de 80 a gente vivia aí num momento muito delicado no nosso país, né? E ao longo da nossa história, desde aí efetivamente, né, a República, né, tivemos vários percalços no meio do caminho e aí leva aí, obviamente, esses pontos aí, e é tudo novo, né? Se a gente pensar, é tudo novo, não só aqui, mas na América Latina também, né? E até de que maneira esse exemplo aqui que a gente teve nessa última semana, Rafael, o que isso também pode extrapolar? Porque a gente vê também a América Latina, hoje vivemos num momento um pouco melhor, mas a gente tem às vezes nossas situações, já está vendo a Venezuela, que é um grande exemplo disso, a gente teve aí o Equador, enfim, né, alguns momentos nesse aspecto. Como você avaliasse também, a América Central também avaliasse o que é esse exemplo, o que aconteceu aqui, ainda que
né, nesse sentido, que pode espreitar aí para a América Latina, que obviamente tem suas peculiaridades cada país. Então, a política global, ela é sempre cíclica, né, Fernando? Então, você já teve na história política global ciclos progressistas, ciclos mais conservadores, ciclos onde a esquerda prevaleceu, ciclos onde a direita prevaleceu, ciclos onde houve uma ascensão de lideranças autoritárias que implementaram regimes ditatoriais em vários países mais ou menos ao mesmo tempo. Isso, de certa forma, também tinha a ver um pouco com a política externa norte-americana, né? Então, se você pega a história do último século aqui no nosso continente latino-americano, não é uma coincidência que tenham havido ditaduras militares mais ou menos concomitantes em diferentes países, né? Então, ditadura no Uruguai, na Argentina, Paraguai, Brasil, Bolívia, etc., no Chile. Então, tudo América isso tinha a ver... Central, Na América então... Central, nem se fala. Então, tudo isso tinha a ver com uma orientação que a política externa norte-americana tinha adotado durante algumas décadas de que regimes ditatoriais seriam mais fáceis de serem, entre aspas, tutelados pela política externa norte-americana, que sempre encarou a América Latina como se fosse o seu grande quintal, né? Então, a gente teve esses momentos de ciclos ditatoriais e a gente espera que, a partir daquilo que está acontecendo no Brasil, a gente instaure agora um ciclo mais de normalidade democrática. Por mais que seja muito difícil, levando em conta que tem uma liderança autoritária governando os Estados Unidos nesse exato momento, a conjuntura atual é outra, né? Então, você tem uma conjuntura onde há uma ascensão econômica da China, então não há mais uma dependência tão grande no sentido econômico desses países latino-americanos dos Estados Unidos, que, como eu falei, sempre encararam a gente como seu grande quintal. Então, há uma possibilidade cada vez maior dos países latino-americanos, América Central e América do Sul, incluso as duas partes do nosso continente agora, de estabelecerem relações comerciais com outros países e não priorizarem apenas os Estados Unidos pela proximidade que a gente tem. A postura que Donald Trump tem em relação a imigrantes contribui nesse sentido, né? Então, não é à toa que uma liderança que sempre teve o apoio de setores que são supremacistas brancos da política norte-americana vai querer descredibilizar qualquer pessoa que ascenda economicamente ou que venha de países latinos. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, essa visão que o governo norte-americano tem atualmente em relação aos países latino-americanos contribui para que aqui as pessoas cada vez mais tomem consciência de que, peraí, né? Por que eu estou idealizando um país que me trata como um inferior, né? Por que eu estou vislumbrando que o modelo de sociedade que a gente deveria implementar seria aquele se aquela sociedade diminui a nós todos, né? Nos coloca todos no mesmo barco, numa característica de inferioridade. Por que eu vou seguir com essa mesma lógica, idealizando o American Way of Life, se hoje em dia eu posso estabelecer relações comerciais com os mais variados países do mundo e do outro lado do mundo tem uma potência econômica ascendendo que vai voltar a controlar o mundo durante uma boa parte da nossa história a partir de agora e ela está disposta a estabelecer relações comerciais com a gente. Então, acho que as elites políticas latino-americanas cada vez mais têm levado isso em conta. E por mais que haja nesse momento governos tanto à esquerda quanto à direita na América Latina, essa possibilidade de uma economia mais multipolar tem se colocado cada vez como algo mais palpável, acho, para todos esses países, eu diria. E dentro desse contexto também, Rafael, a gente vê, você acha que esse cenário que a gente está vislumbrando, especialmente em relação aos Estados Unidos, é algo que há muito tempo se fala, há muito tempo se promete, e há muito tempo houve um certo distanciamento na prática do Mercosul com a União Europeia. Tudo está caminhando porque agora parece que os laços se estreitem efetivamente. Você acha que esse é o caminho mesmo? Sim. O próprio Mercosul, muito criticado muitas vezes, Sim. Né? Mas aí com a União Europeia, ou seja, está dando de bandeja essa possibilidade. Essa acho que era a linha de argumentação que eu ia seguir, inclusive, Fernando, porque assim, tem sido muito, não difícil analisar, mas muito contraditório você tentar entender qual vai ser a política externa norte-americana, porque ela se orienta, sobretudo, por fazer frente à ascensão econômica da China. Então, essa tentativa de implementações de tarifas, né, que o governo Trump tem colocado mundo afora, no fundo, teoricamente, serviria para que ele fortalecesse a indústria norte-americana e para que ela pudesse ascender no longo prazo. O efeito está sendo justamente o contrário, né? E isso era esperado, né? Os analistas já diziam isso, olha, isso pode ser um grande tiro no pé na política norte-americana, porque não existe vácuo de poder no mundo.
Então, a partir do momento que você implementa tarifas que vão prejudicar exportadores para o seu país, esses outros países vão buscar estreitar suas relações comerciais com novos caminhos, vão buscar novos mercados. E você tem a China do outro lado do mundo dizendo que, olha, nós somos um mercado, vocês podem dialogar com a gente se vocês quiserem, até porque a gente tem aqui mais de 1 bilhão de pessoas que talvez estejam dispostas a comprar suas mercadorias. E ainda vai pegando um exemplo interessante no caso brasileiro, né? Um dos setores que foi afetado pelas tarifas do Donald Trump foi o setor do café. O Brasil sempre exportou muito café para os Estados Unidos, etc. Ao mesmo tempo, a China está atravessando uma mudança cultural, né? Então, aquele grande mercado consumidor de chá está se tornando também um grande mercado consumidor de café. Sim. No momento urbanização da cidade. O processo de urbanização está acontecendo, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, se o Brasil se sente prejudicado, e é prejudicado de fato pelas tarifas, ele vai olhar para qualquer outra parte do mundo e dizer, olha, quem quer comprar nosso café? Se você tem um mercado com mais de 1 bilhão de pessoas dispostas a comprar café, se vira as costas para o mercado que está te ignorando e fala, vou dialogar com esse pessoal e vou vender para eles agora. Então, por isso que a gente tem dito que essas tarifas elas estão sendo, na prática, um grande tiro no pé por parte da política externa norte-americana. O Brasil e o Mercosul como um todo está estreitando seus laços com a União Europeia, o Brasil está procurando buscar novos mercados na Ásia, etc. E só para dar um exemplo muito claro disso, assim, né? Faz questão de 3 semanas, eu tive a visita aqui de um amigo meu que eu não via fazia mais de 20 anos, que é de Taiwan, e ele veio para cá justamente fazer um giro pela América Latina, porque o governo de Taiwan enviou ele como representante das indústrias que ele representa, no setor que ele trabalha, para buscar novos mercados. Então, assim, se você não tem espaço nos Estados Unidos, você vai ter espaço em algum outro lugar do mundo. Sim. E a prova mais clara é de que isso está acontecendo não apenas com esse amigo meu, mas você tem cada vez mais missões de pessoas representando diferentes governos pelo mundo que estão procurando estreitar seus laços de comércio, econômicos, quando olham para os Estados Unidos e vão com a cara na porta quando chegam lá. Esse é o grande desafio, né, Rafael? Porque você tem... fora, a gente não está nem levando em consideração a questão da mão de obra, porque à medida que você expulsa, à medida que você simplesmente ignora uma mão de obra, e há um preconceito muito forte dentro dos Estados Unidos, né, muito forte mesmo, às vezes preferem um latino do que o preto americano, né, para trabalhar. Então você está trazendo um problema sério de mão de obra, inflação, e é claro, isso tem efeito cascata. Então aquela questão de se pensar, que foi até a porta-voz do presidente Trump falar, não aprofundou em questão bélica, tudo. Isso é mais um balão de ensaio, né? Já foi o tempo, né? Mas isso acabou, né? Mas parece que não foi levado muito em consideração. A gente espera que já foi o tempo, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o deslocamento de frotas para o Caribe, por parte do governo norte-americano, para ficarem na costa da Venezuela, a gente sempre desconfia que, né? Sempre há essa ameaça desse poderio bélico que eles têm, né? Então, a gente sabe que boa parte desse histórico de golpes que a gente tem no nosso continente tem a ver com um apoio que chegou até logístico e financeiro por parte dos Estados Unidos. Isso já é amplamente documentado hoje em dia. Então, o que eu estou falando aqui não é uma questão de eu ouvi falar. Não, isso é documentado. Assim. O próprio governo norte-americano já abriu uma série de arquivos que eram confidenciais durante décadas. Então, tem cientistas políticos do mundo inteiro se debruçando sobre esses documentos há muito tempo, que já entenderam qual o papel que eles cumpriram e tal. Então, a gente nunca sabe muito bem o que se desenha no horizonte, né? Mas, de fato, é um poderio bélico que ainda é muito grande, que em última instância é o que mantém eles ainda, de certa forma, como uma potência, né? Então, se você parar para pensar que eles têm cada vez mais perdido força econômica, mas ainda assim se mostram presentes em vários países do mundo de alguma forma. E como é que tem sido a principal forma disso? São as bases militares norte-americanas, né? Os Estados Unidos é o país que tem mais bases militares espalhadas pelo mundo inteiro. Então, você pega um mapa, inclusive qualquer pessoa pode procurar isso no Google, bases militares norte-americanas. Tem base espalhada pelo mundo inteiro, assim, com milhares e milhares de tropas prontas para qualquer tipo de deslocamento se for necessário. Então, e até países que a gente nem imagina às vezes, né? Então, sei lá, tenho amigos que foram viajar para a Itália pela primeira vez e viram muito norte-americano, tal, muita gente com camisa de marca norte-americana, tal, não sei, até que descobriram que tem uma base militar norte-americana gigantesca na Itália, como herança da Segunda Guerra Mundial, etc. Eles falam, tem presença até aqui, nem imaginava, tal. Então, isso acontece, de fato, mundo afora, né? Ele se mantém com essa presença. O Felipe, rapidamente colocando aí. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Aí. Olha muito isso, bem. assim, né? O senhor não tem na Rússia? Não tem na Rússia, exato. Né? Na China. Exato, assim.
Então, assim, as pessoas muitas vezes não imaginam isso. Assim, não imaginam que tem até na China, inclusive. Até na China tem. As ali. pessoas no não Brasil imaginam. Tem no mundo inteiro, assim, no mundo inteiro. As pessoas muitas vezes não têm isso em mente quando elas tentam analisar o poderio bélico que os Estados Unidos têm e como é que eles conseguem participar de uma guerra do meio do Oriente Médio e na semana seguinte já estar presentes em algum conflito, sei lá, no Sudeste Asiático, quando ele começa, ou na América Central, etc. É por isso, assim, são essas bases militares que estão espalhadas pelo mundo inteiro que financiam, de certa forma, que são financiadas por essa máquina norte-americana monstruosa de criar dólares, etc. Exatamente. Mas, é claro, se a economia começa a entrar em queda, aí também é uma vira um pressão, problema também. Vira um problema, Exato, a pressão popular também começa, um enfim. Rafael, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o cientista político, professor universitário, professor também do ensino médio, enfim, currículo extenso do Rafael Moreira, doutor aí, conhecendo muito sobre política, sobre ciência política, né, nesse sentido. E aí, Rafael, eu queria pegar, você falou no bloco anterior, que agora com essa questão da pena ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, é claro, aos demais integrantes também que fizeram parte aí de toda a questão e foram levados a julgamento na semana passada, militares inclusive, né? Teve um artigo muito interessante, que a defesa sobre a anistia, isso está muito premente, especialmente agora do aspecto político, né? No Congresso é muito claro, né? Governadores defendendo, o próprio governador Tarcísio de Freitas aí, que, né, o discurso que até de certa forma surpreendeu muita gente, a forma agressiva como ele usou aquele discurso, que muita gente ficou até meio surpreso nesse aspecto. E aí teve um artigo no último domingo da jornalista Dora Kramer, e ela fala justamente sobre a anistia e relembra 79, que muitas pessoas utilizam 79 para a gente confrontar agora com 2025. Gostaria que você fizesse uma avaliação, o que representou aquela anistia em 79 e o que pode representar, se é que vai acontecer agora em 2025 ou 2026, dependendo se isso for levado adiante. Então, retomando um pouco da minha primeira fala aqui, né, quando eu trouxe a ideia de que o Brasil tem uma história política muito marcada por golpes e tentativas de golpe, e o fato da gente nunca ter encarado a nossa história de frente é o que faz com que eles se repitam. A anistia, historicamente no Brasil, também cumpre esse mesmo papel. Então, conforme você tem tentativas de golpe e golpes que tiveram sucesso, infelizmente, e você anistiou todos aqueles que levaram adiante esses golpes de Estado, você está fadado a repetir a sua história para sempre. A gente é um país marcado por anistias, né? Você citou a anistia de 79, ela foi uma anistia que foi
ampla, geral e restrita, né? Esse foi o termo que foi usado na época para aquela anistia. Que hoje está em voga, novamente. Que está em voga, mais uma vez, que à época se discutia que ela serviria tanto para anistiar torturadores e torturados. Né? Torturados considerando aqueles que lutaram contra o regime ditatorial e que foram torturados por isso. Agora, quando você pega os números, a anistia serviu sobretudo para anistiar os torturadores, aqueles que fizeram uso da máquina do Estado para levar adiante práticas de tortura, práticas que são condenadas internacionalmente até hoje, mas que sustentariam essa ditadura por muito mais tempo. A discussão que a gente tem de anistia hoje em dia, né, para anistiar aqueles que tentaram o golpe de Estado de 8 de janeiro de 23 ou aqueles que lideraram e foram os articuladores, que acabaram de ser julgados semana passada, eu acho que ela cumpriria o mesmo sentido, no fundo. Ela, mais uma vez, colocaria o nosso país como se ele estivesse fadado a repetir os seus erros historicamente daqui em diante. Então, por mais que tenha sido uma vitória do ponto de vista democrático, né, esse julgamento que finalmente colocou no banco dos réus e condenou articuladores do golpe, eu acho que essa vitória não se encerrou ali, não vai se encerrar ali, eu acho. Eu acho que dentro do Poder Legislativo, você tem setores ligados ao bolsonarismo que são muito fortes, muito bem articulados hoje em dia, que vão tentar levar adiante a pauta da anistia e arrastar ela ao máximo até 2026. Porque essa é uma pauta que tem dado coesão a esse grupo, né? Se você para pensar, o que esse grupo tem para mostrar de trabalho ou de serviço para o Brasil para justificar a sua eleição? Não tem nada, né? Então, enquanto o campo progressista no legislativo, atualmente está lutando por revisão do imposto de renda, enfim, uma série de pautas que são ligadas ao campo social e que poderiam beneficiar de fato uma parte da população brasileira. Mudança da jornada. Mudança na jornada, enfim, o fim da escala 6x1. Você tem uma série de pautas que estão tramitando nesse sentido, nesse momento. O bolsonarismo não tem uma resposta para a sociedade pelo que ele está lutando no sentido de trazer um benefício para a sociedade brasileira. E a resposta que ele está dando é trazer benefício para si próprio ao anistiar aqueles que tentaram o golpe de Estado de 2023. Então, inclusive, acho o momento atual muito pedagógico para que as pessoas que estão em casa acompanhando o noticiário entendam muito bem qual a diferença entre o bolsonarismo e o campo democrático brasileiro. Né? Então, enquanto o campo democrático está lutando por esses benefícios para a população como um todo, o campo bolsonarista está tentando anistiar eles próprios para que a gente siga aí fadado a sempre ter uma democracia instável, que sempre tenha que conviver com golpes, tentativas de golpes, que lá na frente depois sejam anistiadas, para que essas pessoas sigam podendo se articular, falar os mais absurdos possíveis em tudo quanto é tipo de espaço que elas têm acesso e tentando, entre aspas, passar pano mais uma vez uma tentativa de ruptura democrática do nosso país. Esse tema foi o teu doutorado? Foi parecido? Foi parecido, assim. Então, só para recapitular um pouco o que foi essa anistia de 79, inclusive para quem está assistindo a gente. Então, durante a ditadura, durante a maior parte dela, de 66 até 79, você teve em vigor um sistema bipartidário, que inclusive era inspirado no modelo norte-americano. Né? Era a ideia de que você poderia ter apenas... democratas e republicanos. Uma ideia bem de democratas e republicanos, aqui no nosso caso era MDB e Arena. A Arena sendo o partido que daria sustentação ao regime militar no legislativo e o MDB aquele partido que faria uma oposição, entre aspas, consentida. Seria uma oposição muito limitada na sua capacidade de atuação. Quem saísse um pouco da... quem fizesse qualquer tipo de discurso mais crítico sumia, né? Ou perdia o seu mandato, né? Na melhor das hipóteses. E aí, o que o regime militar faz? Né? Ele procura anistiar torturadores e torturados, com essa ideia de anistia geral, ampla e restrita, e ao mesmo tempo já se vislumbrava que o Brasil, em algum momento, teria o restabelecimento de uma normalidade democrática. E o que uma normalidade democrática pressupõe? Partidos políticos que não sejam apenas tutelados pelo próprio Estado. Então já se imaginava que a gente teria uma pluralidade democrática no futuro. Então o que o regime militar faz? Um dos seus principais cabeças por trás era um general chamado Golbery Couto e Silva. Ele era um dos grandes cabeças ali por trás naquela época. O que ele fez? Ele procurou anistiar essas pessoas, torturadores e torturados, e também lideranças políticas que estivessem, seja no exterior ou seja no Brasil, impedidas de atuar politicamente porque tinham tido seu mandato cassado. Com essa volta dessas pessoas, elas procurariam buscar os seus aliados ou seus grupos políticos, etc., criar novos partidos ou criar frações de partidos que sairiam de dentro do MDB, enquanto a Arena, que era o partido que sustentava a ditadura, ficaria tudo articulado em um único partido, que virou o PDS, que depois mudou de nome várias vezes, né? PDC, PPB, PP, atualmente se chama Progressistas, inclusive, que é um nome até irônico, eu acho.
enquanto o MDB se fragmentaria em vários partidos. E foi de fato o que aconteceu, né? Então surgiu PDT, PTB, PMDB, PT, enfim, surgiu um PP que depois deixou de existir, que foi uma experiência de centro, que foi um objeto de estudo no mestrado. Então, você teve ali uma fragmentação do sistema partidário brasileiro que levou ao regime militar conseguir controlar durante mais alguns anos esse processo de extensão lenta, gradual e segura que eles queriam levar adiante. E aí, dentro desse contexto, como você abordou, há um risco muito grande da gente ter dentro do Congresso, uma paralisação das outras pautas, né? Por exemplo, você tem pautas, por exemplo, da questão da isenção do salário mínimo, do imposto de renda até R$5.000. Só que isso está casado, obviamente, com a taxação dos super ricos também. Uma coisa está atrelada em tese à outra. E há um risco muito grande das discussões sobre esse assunto ficar em segundo plano. E diante obviamente, dos trabalhos legislativos agora, efetivamente começando, quando os nossos parlamentares resolvem, né? Quando eles querem, eles resolvem, né? Trabalhar. Como é que você vê? A gente corre o risco de uma paralisação, porque, convenhamos, né? O nosso Congresso está mais devagar do que, né? Muito lento, né? Assuntos tão importantes que a gente está precisando colocar em prática, a gente vem aqui, isso está no Congresso e às vezes está 2, 3, 4, 5, 10 anos, sei lá, para poder ser votado. Isso é um risco que a gente corre diante dessa massa aí de tentativa, obviamente, de mobilização para uma eventual anistia nesse sentido? Acho que sim, Fernando, e acho que essa percepção, inclusive, é a percepção que boa parte da população brasileira tem atualmente em relação ao nosso Congresso, né? Ele parece ser um Congresso muito improdutivo, né? A gente talvez tenha eleito um dos piores congressos, uma das piores composições do Congresso que a gente já elegeu. Cada eleição que passa, a gente sempre fala assim, né? Esse é o pior Congresso eleito no Brasil, até hoje. A gente nunca sabe se o próximo vai conseguir ser pior, né? E esse atualmente é uma grande tragédia, né? Então, e aí, assim, acho que as pessoas têm que começar a ligar o Lé com o Cré, né? E por que elas veem um Congresso tão improdutivo e tão ruim, tão nefasto? Porque justamente você nunca teve uma bancada bolsonarista tão grande que não está ali para legislar em prol da população brasileira. Acho que esse é o ponto que a população tem que começar a ligar o Lé com o Cré, né? E falar, peraí, se eu critico tanto o Congresso pela sua improdutividade e ao mesmo tempo você tem uma bancada bolsonarista que em vez de votar aquilo que me beneficiaria, como isenção do imposto de renda, fins da escala 6x1, etc., fica levantando bandeira de anistia, fica ocupando cadeira do presidente da Câmara para que os trabalhos não sigam, etc., as pessoas precisam começar a ligar uma coisa. Eu falei, peraí, né? Então talvez uma coisa esteja ligada à outra, né? Se o Congresso é tão improdutivo assim, talvez tenha a ver com essa bancada aí que passa mais parte do tempo no celular e postando vídeo, etc., fazendo selfie, do que de fato sentando a bunda na cadeira e escrevendo um projeto de lei que vai me beneficiar. Então acho que esse é o ponto que as pessoas precisam sacar a partir de agora, porque elas já estão fazendo essa análise que você falou, né? As pessoas perceberam que o Congresso brasileiro é muito improdutivo. Exatamente. Né? Muito, se você pegar mesmo, né? Apresentei projeto, aí joga nas redes sociais, escreve sobre isso, dá palpite sobre tudo, mas na prática, né? O que isso muda para o cidadão, para a cidadã? Eu estou pegando esse exemplo aqui, né? Que isso foi anunciado no ano passado, o governo, né? Deve passar pela pressão popular também, dificilmente você vai encontrar deputados contrários a essa pauta, mas tem que pensar que está atrelado a uma outra questão. Exato, assim, né? E aí acho que é o ponto, né? Acho que a grande dificuldade do governo Lula atualmente, né, de aprovar esse projeto de lei que faria essa revisão da faixa de taxação do imposto de renda, ela vai estar atrelado, como você falou, à taxação dos super ricos, né? Então, você consegue compensar aquilo que você vai perder de arrecadação na Previdência, taxando essas pessoas que têm dividendos aí que são, sei lá, dos milhões e dos milhões, etc., trazendo essa isenção para a maior parte da população brasileira. Agora, mais uma vez, esse setor ligado ao bolsonarismo é muito próximo desses super ricos. Então, não é do interesse deles que isso passe, e é do interesse deles, talvez, que seja aprovada a questão da revisão do imposto de renda, porque eles vão disputar a eleição também ano que vem. Agora, isso se torna uma bomba relógio, né? Se você se você aprova essa nova revisão do imposto de renda, mas não vem atrelado disso essa revisão do imposto cobrado sobre super ricos, ou que haja uma cobrança sobre os super ricos, você corre o risco de
aumentar esse rombo cada vez mais e deixar essa bomba para o governo resolver lá na frente, né? Então, acho que mais uma vez é um momento que é pedagógico para a população brasileira se a gente conseguir finalmente aprovar essa revisão do imposto de renda, mas não aprovar a taxação dos super ricos, que aí seria um problema muito grande, inclusive, para a economia brasileira. Exatamente. Esse é um grande desafio, né, Rafael? Porque, convenhamos, o governo Lula não tem a força necessária dentro do Congresso. Exato. Não tem uma bancada tão grande. Não tem uma bancada forte, né? Não tem um apoio necessário. Você tem partidos considerados o centro que dançam conforme a música, né? Estão vendo aí qual é o cenário, né? A gente vai falar sobre esse assunto, sobre não só o governo Lula, mas também o cenário para a próxima eleição nesse sentido. Depois a gente falar sobre esses temas, a gente vai também fazer uma análise também sobre aqui a região também, o cenário que vai apresentar aqui na Baixada Santista. As eleições já estão batendo a porta, daqui a um pouco mais de um ano. A gente vai depois de um rápido e último intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o cientista político e também professor universitário, professor do ensino médio também, Rafael Moreira. Assuntos não vão faltar para os seus alunos, né? Imagina, né? Quais são as maiores curiosidades e interesses dos jovens, né? Porque os jovens são o futuro nosso. E aí, quais são as maiores curiosidades que eles têm aí? Sabe que me perguntam sobre tudo, assim, literalmente, assim, né? Porque eu dou certa abertura, né? Eu tenho um diálogo bom com os alunos, né? Então, assim, cara, eu escuto pergunta de tudo, desde... Professor, o que você acha que eu devo escolher de faculdade? Assim? Então, o que você acha que eu devo escolher do novo ensino médio ano que vem? Eu vou ter que escolher o caminho. Assim, eu falei, nossa, gente, que responsa minha. Claro. Né? Professor, que país eu faço intercâmbio? Eu falei, porra. Eu coloquei, gente, desculpa, né? Eu posso dar minha opinião, eu posso falar assim, como é que foi a minha experiência nesse sentido, as escolhas que eu fiz, ou o que pautou as minhas decisões. Posso falar aquelas que deram certo, aquelas que deram errado, e aí você toma a sua própria decisão. Sim, assim, sim. Né? Mas, putz, perguntam de tudo, assim, né? Desde, enfim, minha atuação na imprensa, né? Como é que é estar ao vivo em algum lugar, ou, enfim, como é que foi quando eu morei em tal lugar. Putz, perguntam de tudo, assim, muito bem legal. Sobre A votação da semana passada ainda não tiveram tempo. Também, sim, bastante. Agora, com consolidado. Bastante, claramente. Consolidado, não vai faltar assunto. Não, tanto que na sexta-feira eu dei aula, né? Eu dei aula na quinta e na sexta, né? Na sexta já estava. Na sexta já estava consolidado o resultado, e todas as minhas turmas, professor, sextou hoje. Eu falei, gente, vim trabalhar, né, gente? Só a gente sair depois, daí comemorar, eu vim aqui para trabalhar, né? Muito bem. Rafael, até pegando esse gancho, como você avalia? A gente já está um pouco mais um ano das eleições, mas entre os políticos as eleições já estão aí, já estão sempre acontecendo. E aí, como você avalia as pesquisas das últimas semanas, aí, dos últimos dias, na realidade, apontando ainda que lentamente
uma melhora na avaliação da população em relação ao governo, ainda muito distante do ideal, algo em torno de 33%, um terço mais ou menos do eleitorado, né? Uma rejeição muito elevada ainda em relação ao governo Lula, mas mostra uma tendência de alta, né? E por sua vez, pesquisas inclusive divulgadas nesse final de semana, onde aí boa parte da população, mais de 50%, aí apoiando a decisão da prisão do ex-presidente. É claro, esse grupo mais à direita, né, e aí mais bolsonarista, aí tem outros grupos dentro da direita mais tradicional, a direita mais radical, podemos dizer assim, você criou um vácuo aí nesse sentido. Então, você falou que vão tentar até o máximo esticar a corda ainda com Bolsonaro sendo candidato, ou a chance é zero em relação a isso, como tentaram com o Lula também dele ser candidato, ainda que preso? Acho que tudo depende do momento que vai se dar a prisão, acho que de Jair Bolsonaro, né, que já se desenha no horizonte. Mas acho que esse campo mais ligado à extrema-direita, ele está numa disputa fratricida, literalmente, porque alguns deles são irmãos, inclusive, em busca de quem será o candidato que vai herdar esse campo bolsonarista na próxima eleição presidencial. Então, ok, você tem articulações em torno de Tarcísio, né, atual governador aqui do estado de São Paulo, mas que ao mesmo tempo tem uma reeleição praticamente garantida se ele for disputar essa reeleição aqui no estado, pelo que os dados têm mostrado nesse atual momento, obviamente. Agora, tudo vai depender da capacidade de e ele talvez seria o candidato mais forte desse setor, né? Pelo que você tem desenhado, né? O candidato da Faria Lima, etc. Ao mesmo tempo, você tem um Romeu Zema em Minas Gerais, que não tem mais a possibilidade de reeleição naquele estado, então que se colocaria também como um dos possíveis candidatos, mas que tem uma rejeição muito grande em outros estados, né? É muito desconhecido ainda pela população, partido também pequeno, etc. Partido que não ajuda muito, etc. No caso dele. Então, você tem essa disputa interna nesse campo mais ligado à extrema-direita, com Caiado e tal. Ratinho, acho que vai se arrastar até, acho que meados do primeiro semestre no que vem. E para eles, do ponto de vista eleitoral, isso é ruim, né? Enquanto você não define o seu candidato, você tem um governo Lula que vai tentar melhorar os seus índices de popularidade, porque já sabe que vai disputar uma reeleição no ano que vem, né? Isso já está claro, já está se desenhando, né, em relação ao campo mais ligado ao lulismo. Mas enquanto esse campo mais ligado ao bolsonarismo não se define, o governo Lula vai tentar usar essa estratégia, né? Mostrar, olha, a gente herdou um governo que praticamente procurou destruir o Estado brasileiro, e literalmente destruir, né? Uma tentativa de golpe de Estado é isso, né? E a gente está tentando levar adiante uma série de medidas no sentido de reconstruir o Estado, levando adiante distribuição de renda, etc., por mais que a gente tenha dificuldade com o legislativo, e a gente vai tentar, acho que essa vai ser a retórica do governo Lula, a gente vai tentar aprofundar isso eventualmente no segundo governo. Algo até parecido, inclusive, com aquilo que aconteceu em 2002, 2006, né? Ainda que a conjuntura fosse muito diferente, a retórica usada pela reeleição de Lula em 2006 era justamente aprofundar aquele processo de transformação social que estaria tendo início no primeiro governo dele, e de fato foi o que aconteceu, né? Se você pega dados de Bolsa Família, etc., a desigualdade social começou a reduzir bastante a partir do segundo governo Lula, com a melhora no preço das commodities brasileiras e tal. Ok, a conjuntura hoje é muito diferente daquela, mas acho que a retórica que vai ser usada pelo campo lulista nas eleições vai ser muito parecida, eu acho, né? Agora, esse campo ligado ao bolsonarismo vai ter muita dificuldade para definir qual vai ser o seu candidato, né? Acho que a família Bolsonaro vai querer ter algum dos seus membros da própria família, eu acho, nas urnas, né? Seja Flávio, seja Eduardo, seja Carlos, seja Michele, seja quem deles for, até porque eles só confiam, e ainda com muito pé atrás, neles próprios, né? Não há uma confiança em qualquer outra pessoa, por mais que ela esteja ligada ao bolsonarismo, esteja no campo da extrema-direita. A família Bolsonaro não confia em praticamente ninguém que não esteja além do seu círculo familiar. Então, acho que essa discussão vai se arrastar nesse campo. Ao mesmo tempo, você tem setores, né, ligados ao centrão, etc., ou até ligados a uma direita democrática brasileira, que vai querer também captar votos desse setor, porque sabe que ele é muito grande, mas sem ter que lidar com a rejeição do bolsonarismo, né? Então, o que é muito difícil, né, para esse setor. Eles ficam ali numa situação, né, ok, a gente quer captar votos desses setores, mas ao mesmo tempo não quer estar identificado com setores que pouco tempo atrás tentaram levar adiante um golpe de Estado no Brasil. Agora, como eles vão fazer esse cálculo, acho que é uma questão que está para eles colocada. Assim, acho que a gente não conseguiria nem analisar como é que eles vão conseguir fazer isso, mas que a estratégia vai ser essa, acho que isso já está muito claro. E aí tentar a união para o segundo turno, pelo menos é o que tem se falado, né? Isso é o que tem se falado, né? Se não houver uma união nesse campo para o primeiro, pelo menos para que haja no segundo, né? Talvez de maneira parecida com aquilo que aconteceu com o lulismo na última eleição, né? De se montar uma frente
ampla, etc., esses setores mais ligados ao campo da direita talvez vão tentar expandir esse arco de alianças entre um primeiro e um segundo turno se não tiverem sucesso no primeiro, né? Acho que a coisa se desenha mais ou menos nesse sentido, eu acho. Por enquanto, né? A gente nunca sabe. A política brasileira é totalmente dinâmica, né? A gente nunca sabe quem vai estar solto, quem vai estar preso amanhã, então fica até difícil fazer análise. Mas é o que se desenha, por enquanto, no horizonte. Dentro desse cenário. E desse contexto, do outro lado, tudo indica que o atual presidente Lula vai buscar a reeleição. Né? Eu acho que sim. Com Alckmin. Acho que essa é a grande questão, eu acho, para o partido ligado ao PSB, é um partido pequeno, é um cara que veio de um viés também mais conservador, em São Paulo, principalmente. Se colocou mais para o centro, mas ganhou uma projeção, especialmente com as taxas implantadas por Donald Trump nos Estados Unidos, e ganhou uma visibilidade. E tudo indica que ganhou ainda mais força junto ao presidente Lula. Também acho. Né? Agora não sei dentro do contexto político aí que pode acontecer. Acho que essa é a grande discussão que deve estar acontecendo nesse exato momento, nesse campo que a gente chama de lulista. Né? Quem eles colocariam como candidato a vice-presidente na próxima eleição, pensando que pode ser uma figura que pode ou deve ganhar projeção para as eleições de 2030, né? Então aqui a gente se move assim, né? E o Alckmin também não é nenhum jovem. Também, exato. Acho que essa é uma das grandes questões que coloca ali ele como um candidato possível, mas que ainda gere uma certa restrição, porque vai haver uma demanda por renovação nesse campo político, né? Lula já tem uma idade avançada, Alckmin também já não é tão jovem. E aí, quem vai levar adiante um campo mais progressista, que pode ser chamado assim, e que esteja aliado ao PT? Lembrando que o PT não é o único partido do campo progressista, né? Você tem outros setores do campo mais à esquerda que também vão talvez tentar colocar candidaturas próprias, ou que também vão vislumbrar lá na frente em 2030 um processo de renovação política, porque essas lideranças já vão estar com uma idade um tanto quanto avançada. Agora, acho que a grande discussão é essa para o campo lulista, né? Quem vai ser o vice que pode ganhar projeção para uma eleição de 2030, porque no Brasil você nunca se move numa eleição sem deixar de pensar na seguinte, né? O cálculo sempre passa também por isso. Até pegando esse gancho, é indiscutível, eu acho que isso é ponto comum, pacífico, independente dos candidatos que terão, nós teremos novamente um país dividido. Né? Tudo indica que vamos ter novamente um país dividido, veja pelas pesquisas que mostram aí, mesmo prisão, mesmo decisão do Supremo, você tem um país meio dividido, claro, um pouco mais nesse aspecto, não é muito diferente do que aconteceu nas eleições de 2022. Você acha, e a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, que reiteradamente a gente tem a violência, né, assassinatos, isso não é de hoje, isso aí não é só republicano, não é só democrata, tivemos também a senadora, que foi ela, o marido, enfim. Agora desse jovem influenciador lá, mais à direita, né, bem conservador, ligado ao presidente Trump. Você acha que isso a gente pode ter uma onda de violência entre grupos por causa desse cenário, a temperatura subir, como tem sido comum, infelizmente, nos Estados Unidos? Eu acho que... Já tivemos casos aqui também. Claro, eu acho que uma elevação da temperatura política eleitoral, acho que é esperada sempre que há qualquer tipo de eleição. Agora, sendo bem sincero, Fernando, eu acho que é difícil a gente chegar naquele nível de tensão que a gente chegou em 2022, onde a disputa eleitoral que se dava era entre um campo democrático, que estava sendo capitaneado por Lula naquele momento, e um campo autoritário que desenhava uma ruptura da democracia brasileira. Acho que a gente não vai chegar mais nesse patamar tão elevado de fervura que fazia com que a gente tivesse manifestações de violência política espalhadas por todo o Brasil. Até porque, na época, quem estava no governo era justamente esse setor ligado à extrema-direita que procurava levar adiante essa ruptura. Então, enquanto a gente tem agora num governo mais progressista, né, do campo lulista, etc. É longe de ser de esquerda. Né? Exato. É mais no centro-esquerda ali. Claro, centro-esquerda, tal, com uma série de ponderações que a gente pode fazer aqui e tal. Mas que ainda assim está no campo democrático. Sim. Né? Então, que não vai fazer uso do aparato do Estado para levar essa fervura e tentar se beneficiar, se mantendo no poder, etc., e fazendo uso muitas vezes de violência política. Então você não espera que, caso, por exemplo, Lula venha porventura perder a sua reeleição no que vem, ele coloque seus apoiadores na rua para destruir a sede dos três poderes para que ele se mantenha no poder. É impensável isso acontecer. Então acho que essa fervura que partiu sobretudo desse campo autoritário na outra eleição,
ela vai ter menos força nessa eleição justamente porque a conjuntura do governo que está em vigor é diferente, eu acho. É importante nesse aspecto, até pegando esse gancho, né? Quando você tem a máquina na mão, você tem o poder na mão e a chance de uma reeleição é muito maior, né? Claro. Pesquisas apontam claramente isso. E apesar de todo esse cenário, né, houve essas discussões, né, passa pela questão, primeiro, das urnas eletrônicas, né, os ataques às urnas eletrônicas, que pode se discutir nesse assunto, mas você tem a máquina na mão, você teve uma pandemia no meio do caminho, o presidente, tanto é que perdeu, mas perdeu ali também, não foi, mostrou que estava dividido. Mas o que você acha, particularmente como cientista político, o que levou uma discussão da alta cúpula do governo, da ocasião, pensar nessa possibilidade de um golpe, se pelos meios democráticos, que você falou já, né, como as democracias morrem, mas isso vem internamente, poderia Como muito é que bem, chegou a esse ponto? poderia muito bem ganhar no voto. Sim. Não havia essa necessidade. Tudo bem, quando você tem o poder na mão, isso é mais fácil. Claro. Eu cheguei a perguntar aqui para o Odair Gonzalez também, experiente Odair, um abraço para ele também, sobre esse assunto. Como é que consegue, ele foi presidente do PL, como é que consegue você discutir um assunto que você poderia simplesmente ganhar uma eleição naturalmente, pelo voto? Claro. O que você analisa isso daí? O que você... Acho que justamente, Fernando, assim, esse histórico nosso de golpes e tentativas de golpe, que alguns tiveram sucesso, outros não, e que sempre foram anistiados, isso dá margem para que essas pessoas, quando perdem uma eleição, onde, como você falou, tinha total possibilidade de ganhar no sem voto, precisar... etc., sem precisar qualquer tipo de, né, enfim, manipulação do sistema eleitoral, etc., você abre mão para que essas pessoas sempre estejam dispostas a abrir mão do jogo democrático quando eles não conseguem ganhar dentro do jogo. Acho que a história do Brasil explica isso, né? Sempre que você não coloca no banco dos réus pessoas que estiveram dispostas a abrir mão do jogo democrático, sempre que você não faz isso, você dá brecha para que no futuro qualquer pessoa que perca uma eleição fale, não, peraí, eu vou criticar a regra do jogo e não o resultado eleitoral. Eu vou tentar mudar isso aqui de alguma forma, porque eu reconheço como sendo injusto que eu perca uma eleição onde eu acho que eu tenho mais capacidade de governar do que aquelas pessoas que disputaram comigo e ganharam dentro das regras do jogo. Então, você ter essa repetição da nossa história é o que abre esse tipo de brecha. Agora, uma parte, e aí acho que teve uma pequena mudança de conjuntura em relação especificamente às Forças Armadas no Brasil, né? Porque a gente sempre, historicamente, teve setores das Forças Armadas brasileiras que tinham uma visão de tutelar o poder político brasileiro, porque se achavam como se fosse um poder moderador. Teve uma pequena mudança nesse sentido, porque por mais que você tivesse, nessa última tentativa de golpe, setores que ainda reproduziam essa visão e achavam que tinha que se levar adiante um golpe de Estado, etc., você teve uma fração interna dentro das Forças Armadas que falou, não, peraí, não é bem assim, a coisa não funciona assim. Esse setor que estava aqui participando do governo perdeu as eleições, acabou, a gente entrega para o próximo governo e vamos tentar disputar de novo em 2026. Teve as posições distintas, mas eu respeito o resultado. Exato, então você teve um setor ali dentro das Forças Armadas que foi legalista de fato. Então, acho que isso mudou um pouco o jogo e a disputa interna que se faz na política brasileira, que sempre acaba tendo que levar em conta, qual vai ser a postura dos militares a depender do resultado eleitoral, né? Essa visão foi se perpetuar. Talvez agora a coisa seja diferente quando a gente colocou no banco dos réus essas pessoas que tentaram levar adiante o golpe, né? Talvez a coisa mude a partir de agora, né? Ou pelo menos se espera, né, que mude. Exatamente, aí nesse sentido. Mas Bolsonaro perdeu para ele mesmo, então. Eu acho que sim, né? Porque você tem na máquina, como você falou, você tem na máquina do Estado na mão, dependendo do seu sucesso e seu fracasso eleitoral na sua tentativa de reeleição, está diretamente ligado ao que você fez nos seus 4 anos de governo. Ok, pode se discutir, o governo Bolsonaro teve que lidar com uma pandemia, mas a postura que se decidiu adotar para combater a pandemia também pauta a decisão das pessoas lá na frente nas urnas, quando você chega e lembra que, olha, a gente perdeu 700 mil pessoas nesse país, uma parte da responsabilidade está diretamente ligada àqueles que diminuíram isso. Qual foi a postura do presidente da República na ocasião? Diminuir isso. Então, peraí, eu vou reavaliar minha posição política a partir daqui. Esse foi, na sua opinião? Eu acho que um dos principais fatores. Assim. Tanto que é uma coisa que veio à tona mais uma vez no julgamento dele semana passada. Eu vi muita gente que, ele está sendo julgado pela questão da tentativa de golpe, etc. Mas ninguém consegue apagar a postura que ele teve durante a pandemia. Pela quantidade de pessoas que a gente perdeu, etc. Então,
a comemoração de parte das pessoas por aquilo que aconteceu semana passada teve diretamente ligado muito mais à pandemia do que ao golpe de Estado. Exatamente, pessoas que perderam familiares, enfim. E aquele discurso de desdém usado por ele de maneira recorrente, né? Tirando sarro até das pessoas que estavam com falta de ar, etc. Acho que isso não se apaga da memória tão fácil. Assim, acho que não vai se apagar, sendo bem sincero. Nesse aspecto, realmente, que eu falo, o próprio Odair falou isso daí também, que ele perdeu para ele mesmo aí, porque, como volto a dizer, você tem a máquina na mão, tem toda a estrutura, claro. tinha uma base no Congresso, ainda que o Centrão dançando conforme a música, mas você aumenta assim as emendas impositivas e está tudo bem, né? Com apoio popular. Com apoio popular, enfim, acabou perdendo. E aí toda essa discussão sobre o golpe não passaria de uma... Né, só uma pequena ponderação, Fernando. Acho que ele perde para ele mesmo, mas isso ao mesmo tempo não desmerece, acho que todo o setor da sociedade brasileira democrático se articulou para fazer frente a isso. Assim, né? Porque isso demandou, acho que uma capacidade de mobilização e de mão de obra muito grande, assim, né? Então, enfim, a gente foi para as ruas, fez campanha, etc. Porque a gente reconhecia que o que estava no horizonte, caso ele fosse reeleito, seria uma completa tragédia. Né? Então, acho que é importante perde para si mesmo, mas também perde para todos aqueles que foram às ruas e entenderam o cenário maior. Exatamente. O que eu quis dizer é que ele perde para si mesmo, porque justamente do outro lado estava muito enfraquecido. Estava muito enfraquecido. Ele conseguiu unir a ponto de trazer um Alckmin, que é um nome que não se passava. Era inimaginável. Inimaginável. Inclusive, foi aqui em primeira mão que o então... ex-prefeito de São Paulo, que é hoje ministro da Economia, Fernando Haddad, falou aqui que realmente estava junto com o então governador de São Paulo, Márcio França, discutindo justamente essa possibilidade de, através de jantares, de atrair o Alckmin, que era algo impensável, né? Digamos assim. Bem, enfim, vamos aguardar. Rafael, assuntos não faltarão. Muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos, sucesso também nas suas aulas. Imagina os seus alunos devem fazer, professor, isso e aquilo. Sim, vai ter muita pergunta essa semana. Obrigado, Rafael. Obrigado, bem sucesso. Imagina, Fernando. Obrigado. E eu quero agradecer você também. Opa, essa câmera aqui. Aqui essa câmera. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Uma verdadeira aula sobre ciência política aqui com esclarecimentos. Agradecer também trabalhos técnicos do Felipe Brandão, sempre atento aí ao dia a dia, ao nosso cotidiano. E, é claro, a sua audiência, a sua participação. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV Com, no mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Então, todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.